Na colheita, basicamente, retiram-se os favos da colmeia para, posteriormente, na casa do mel, extrair-se o mel por centrifugação. São retirados os opérculos num processo chamado desoperculação, e os favos desoperculados são colocados na centrífuga, em cuja operação o mel é recolhido para ser processado e embalado. A época da colheita depende da duração das floradas, que variam com a região e as espécies de plantas. Variações climáticas inesperadas interferem diretamente no início e final da florada. A primavera, em geral, é a época do ano em que ocorre a maior parte das floradas, com muitas espécies produzindo flores também ao longo do verão e algumas ao longo do outono. Portanto, saber avaliar o início e o final da florada nas áreas cobertas pelo apiário é fundamental. Esse conhecimento deverá ser adquirido por meio de observação e estudo da flora apícola local. A colheita normalmente se dá em épocas de grande florada. Então o apicultor deve saber que as abelhas, não entrada a florada, 15 dias depois, elas conseguem fechar uma melgueira. Então a identificação vai ser a quantidade de tempo, né, dos dias que ele vai fazer essa visita, e é claro que a quantidade de florada está existindo naquela região. Bom, no período de produção, em torno de 15 a 20 dias, é o tempo suficiente para um enxame forte trabalhar os 10 quadros de uma melgueira. A certeza mesmo o apicultor vai ter ao abrir a colmeia e fazer a observação dos quadros e ver que todo o mel, 100% ou no máximo, no mínimo 80% do mel está totalmente operculado. Então esse mel está apto a ser retirado e processado na casa do mel. Como em todos os manejos preconizados, a colheita deve ser feita em dias claros, sem chuva, nos horários menos quentes, e o apicultor deve estar devidamente vestido e equipado com formão e fumegador. Deve levar ainda melgueiras vazias e limpas, onde colocará os favos retirados enquanto faz o manejo, e uma tampa de madeira ou um pano para cobri-los, para evitar pilhagem e proteger contra poeira, barro ou outras fontes de sujeira. Esta operação deverá estar cercada de cuidados com higiene. Depois de aberta a colmeia, seguindo os procedimentos adequados, o apicultor começa a retirar e examinar os quadros. Ele vai encontrar 3 tipos de favos. Os favos operculados são aqueles cujos alvéolos já foram fechados pelas abelhas, com os opérculos. Estes favos têm uma característica importante: contêm mel maduro, na condição ideal de umidade, que melhora a sua conservação, permitindo seu armazenamento. Em alguns favos, os alvéolos ainda não estão fechados pelos opérculos. Os favos que estão cheios contêm o mel verde, ou seja, que está começando a maturar. Os que estão parcialmente ocupados contêm néctar recém-colhido. Outros favos estarão parcialmente operculados. Parte dos alvéolos estão fechados, parte em fechamento e parte abertos. Estes favos contêm mel quase maduro, faltando perder um pouco de umidade. Serão colhidos os favos operculados e os que estiverem 80% operculados. Se forem colhidos favos com menor taxa de operculação, eles deverão ser transportados separadamente, porque o mel menos maduro, por ter mais água, tem maior probabilidade de se fermentar. Deverá ser extraído, envasado e comercializado mais rapidamente.